Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Mais uma vez, nos reunimos para falarmos do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é um convite para vivermos virtudes, porque traz registrados os ensinamentos do Mestre Jesus. Ensinamentos que mostram o caminho a seguir, a maneira de agirmos, como deve ser o nosso comportamento, para que possamos ter paz, sermos felizes e conquistarmos mundos melhores. No Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus fala da verdadeira vida, a vida espiritual. E juntos nesta noite, vamos procurar entender este capítulo 18, que tem por tema muitos os chamados, pouco os escolhidos. E para dar início aos nossos estudos, vamos fazer uma prece. Elevemos nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, rogando que nos envie bons espíritos, afastando aqueles que possam induzir-nos ao erro, que possamos ter a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura e compreender as verdades espirituais tão necessárias para a nossa caminhada. Que assim seja. Jesus usava de imagens fortes para marcar um ensinamento. Inspirava-se ele nos usos e costumes de um povo, cuja grande maioria não tinha condições de captar a ideia da vida espiritual com suas consequências no viver do homem. Jesus pintava com cores fortes e exageradas as suas parábolas, para impressionar a mente e o coração daqueles que o ouviam, a fim de que seus ensinamentos não se perdessem, permanecendo para sempre, guardando o tesouro oculto de suas lições, e permitindo a sua verdadeira interpretação aos que fossem amadurecendo para as verdades espirituais. Jesus veio para a humanidade trazer as leis morais divinas, sem as quais ninguém se tornará perfeito e feliz. Graças à sua maneira de ensinar, suas lições chegaram até nós, que ainda estamos nos esforçando, através da razão e da sensibilidade, para melhor compreender seus ensinos e vivenciá-los no dia a dia. Esses ensinos mostram-se cada vez com mais clareza, à medida do desenvolvimento humano, serem absolutamente necessários para acabar com os sofrimentos provocados pela imperfeição moral do homem. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. O que Jesus quis dizer com muitos os chamados, poucos os escolhidos? Esta parábola, muitos os chamados, poucos os escolhidos, Jesus contou no templo, quando foi questionado sobre quem entraria no reino dos céus. Vamos ver esta parábola. O reino dos céus é semelhante a um rei que fez as bodas a seu filho e mandou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles se recusaram a ir. O rei enviou de novo outros servos com este recado: dizei aos convidados: eis que tenho preparado o meu banquete, os meus touros e os animais cevados já estão mortos, e tudo pronto, vinde às bodas. Mas eles desprezaram o convite e se foram, um para a casa de campo, outro para os seus negócios, outros, porém, lançaram mão dos servos, os ultrajaram e os mataram. Mas o rei, tendo ouvido isto, se irou, e tendo feito marchar os seus exércitos, acabou com aqueles homicidas e pôs fogo à sua cidade. Então disse o rei a seus servos: as bodas, com efeito, estão aparelhadas, mas
os que estavam convidados não foram dignos de se acharem no banquete. E depois, a saída das ruas, e quanto achardes, convidai-os para as bodas. Os seus servos saíram pelas ruas, congregaram todos os que acharam, maus e bons, e ficou cheia de convidados a sala do banquete de bodas. O rei entrou na sala para ver os que estavam à mesa, e viu ali um homem que não estava vestido com a veste nupcial. E disse-lhe: Amigo, como entrastes aqui, não estando com a veste nupcial? O homem emudeceu. Então disse o rei aos seus ministros: Atai os seus pés e mãos, e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos os chamados, poucos os escolhidos. Está em Mateus, no capítulo 22, versículo de 1 a 4. O incrédulo ri dessa parábola, que lhe parece de uma pueril ingenuidade, pois não compreende que se possa criar tantas dificuldades para se assistir uma festa. E menos ainda que os convidados levassem sua resistência ao ponto de massacrar os enviados da casa. Quanta dificuldade para realizar uma festa! Mas Kardec, com a ajuda dos espíritos superiores, nos trouxe os esclarecimentos dessa parábola. Podemos entender que o rei é Deus. A festa é o reino dos céus. Os primeiros convidados foram o povo hebreu, porque foram a eles enviados os primeiros profetas, que no caso são os servidores. Eles anunciavam a vinda de Jesus e falavam da necessidade de se purificarem, ou seja, de se arrependerem dos seus erros e seguirem os mandamentos que foram revelados a Moisés. Mas não deram muita atenção a isso, se importando mais com as coisas terrenas. Então Deus continua enviando os seus servos para recordar as suas leis. Um deles foi Jesus. E quando o rei falou para os seus servos irem convidar todos que se encontrassem pelo caminho, significa dizer que os ensinamentos seriam pregados a todos os povos, tanto aqueles que não acreditavam em Deus, como aqueles que não acreditavam em vários deuses, como também todos aqueles que aceitassem a Boa Nova seriam admitidos no reino dos céus. Mas tinha uma condição: não bastava ser chamado, tinha que estar vestido com a veste nupcial. A roupa aqui não é a roupa material, mas a roupa do Espírito, ou seja, as virtudes necessárias para merecer estarmos no reino, sermos misericordiosos, sermos mansos, praticarmos a caridade. A pureza do coração, sim, são virtudes, porque muitos ouvem a palavra divina, mas poucos mudam. Quanto a ser mandado às trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes, significa que esses ainda devem ficar em um lugar de sofrimento. Ou seja, num planeta igual ao nosso, de provas e expiações, aonde a grande maioria aprende com o sofrimento e que ainda não estão prontos para estar no reino dos céus. Por isso que Jesus disse: haverá muitos chamados, poucos escolhidos. E que chamamos? Esta parábola se reporta à época de Jesus. Os seus ensinamentos estão sempre presentes, são imutáveis. Deus sempre nos envia profetas, ou melhor, espíritos evoluídos, que reencarnam com a missão de ensinar aos homens pelas palavras, mas principalmente pelos seus exemplos, a prática da caridade, o amor ao próximo,
o desprendimento material. Exemplos: Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá e outros. Mas a maioria das pessoas se deixa absorver completamente pela vida terrena, pela aquisição de bens materiais, não dando importância em adquirir bens espirituais. O conhecimento que a doutrina nos dá, os ensinamentos de Jesus, são as setas que indicam o caminho para conquistar o reino dos céus. Mas, se não colocarmos em prática, nada vai adiantar. Os escolhidos. Para sermos escolhidos, temos que mudar. Temos que nos vestir com a roupa certa, a pureza de coração. O planeta Terra um dia passará para um mundo de regeneração. E aqui ficarão aqueles que aprenderam a amar o seu próximo, a conviver com harmonia, respeitando as leis divinas. Os que não estiverem nesse padrão moral não ficarão. Terão que continuar a habitar um mundo de provas e expiações, aonde ainda terão que resgatar seus débitos. Se colocar à prova, demonstrando que realmente aprenderam a lição. O reino dos céus. Onde será que é o reino dos céus? Jesus nos disse que o reino dos céus está dentro de nós. O que isso quer dizer? Que ele começa no íntimo de cada um. E como podemos imaginar que é o reino dos céus? Um lugar de paz, de amor, de muita tranquilidade. Portanto, se faz necessário conquistarmos a nossa paz interior. Porque ter paz ainda não é viver na paz. Por quê? Vamos observar como está o nosso mundo. Não há amor, muitos problemas. Então, irmãos, temos que aprender a amar, a respeitar. Não amar somente aquele que nos ama, mas isso é muito fácil. Mas aprender a amar aqueles que não nos amam. Se cada um se esforçar para que isso aconteça, o reino dos céus começará a ser construído aqui na terra. Mas, para que tudo isso aconteça, e que possamos conquistar o reino dos céus, temos que passar pela porta estreita que Jesus nos falou. Ela é o símbolo que mostra que temos que fazer esforços para nos livrarmos das más tendências, nos libertando dos vícios, elevando a nossa moral. Mas a porta larga é a mais frequentada, porque nos dá prazer às coisas terrenas. Não é errado em querer aproveitar, mas sermos responsáveis. Não podemos exagerar. A maioria ainda não tem essa consciência. Abusa da comida, abusa da bebida, do dinheiro, da liberdade, das drogas. E a finalidade de viver não consiste apenas na busca incessante da nossa satisfação terrena. Devemos ser, sim, sociáveis, alegres, mas responsáveis, cultivando a nossa consciência tranquila com os atos que praticamos. Passar pela porta estreita é aprender a desapegar, nos desligando de tudo o sentimento de egoísmo, de inveja, de maldade. Não somos donos de nada. Tudo nos é emprestado por Deus. São instrumentos para o nosso aprendizado. Jesus nos alertou. Reconhece-se o cristão por suas obras.
Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade do meu Pai. Essa afirmativa é muito esclarecedora, mas muitos que se dizem cristãos falam de Jesus, chamam-o de mestre, falam que têm fé em Deus, leem a Bíblia, estudam a doutrina espírita, são assíduos frequentadores das igrejas, dos centros espíritas, oram muito, mas não se esforçam para serem melhores, nem caridosos, nem mais tolerantes. Não se esforçam em querer perdoar, que porventura recebeu aquelas ofensas. São cristãos de aparência, honram o rótulo de cristão através dos atos exteriores. Isso pode até impressionar os homens, mas não impressiona a Deus. Não conseguiremos a absolvição dos nossos erros perante a justiça de Deus, pelas repetições de palavras, por rituais exteriores. O único caminho é a prática sincera da lei do amor e da lei da caridade. Sempre há condições e oportunidades para o exercício da caridade, pois não há quem não possa doar algo, dedicar atenção a um irmão, vibrar positivamente por alguém. A caridade pode transformar uma vida. É o amor de Deus realizado pelo amor humano. Seremos felizes se ouvirmos a palavra de Jesus e, ao praticarmos, seremos comparados a homens sábios. Amparados numa rocha, pode vir a chuva, o vento, transbordar rios, que nos manteremos firmes. Porque neste mundo acontece de tudo. Perdemos dinheiro, perdemos entes queridos, sofremos acidentes, perdemos emprego, perdemos a casa. E tudo o que nos acontece é um ensinamento, para que possamos ter desapego, desligarmos de todos os sentimentos de egoísmo e orgulho. Aprendemos que nada é nosso e que tudo pertence a Deus. Devemos nos socorrer na fé, acreditarmos, aconteça o que acontecer, terá sido pela vontade de Deus, que é infinitamente justo e bom. Ele sabe as lições que precisamos aprender. A quem muito foi dado, muito será pedido. A doutrina nos possibilitou entendermos as leis que regem a vida. Nos esclareceu sobre os ensinamentos de Jesus, de uma forma racional, lógica. É impossível dizer que não sabemos o que devemos fazer ou não fazer. Temos responsabilidades. Usemos todo o nosso conhecimento, aquele que absorvemos, para nos melhorar e ajudar nossos irmãos. Não podemos, irmãos, encobrir nossas fraquezas, nem nos entregarmos à má vontade. Para evoluirmos, precisamos enfrentar árduas batalhas, fora e dentro de nós mesmos, com coragem e vontade. O fato de termos aceito os conhecimentos e estarmos tentando fazer o bem, tentando nos reformar, não nos livra de passar pelas provas da vida. Ao contrário, elas deverão se intensificar, porque muito recebemos, mas muito nos será pedido. Encerrando o estudo desta noite, pedimos a Deus a força necessária
para que possamos ter a assistência dos bons espíritos, que nos auxiliarão a resistir às tentações. Utilizemos as potências da alma para melhorarmos e evoluirmos, principalmente o potencial de amar e de suportar, em comunhão com o Pai, pois muitos os amados, poucos os escolhidos. Encerrando o nosso estudo dessa noite, faremos uma prece. Agradecemos a Jesus e aos bons espíritos, pedindo que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram, fazendo com que cada um de nós seja fortificado na prática do bem e do amor. Que assim seja, graças a Deus.